e nós vamos falar sobre o partido do MBL. Pois é, o MBL fez um congresso aí hoje, chamou um monte de gente, teve um monte de gente falando, coisa e tal, e um monte de influência, Rogério Vilela estava lá, o Brigadeiro estava lá, olha só como é que é a coisa, né? Os dois estavam um do lado do outro, né? Enfim, e anunciaram a criação de um partido. Isso não é uma novidade propriamente dita, né? O MBL já há bastante tempo fala em montar o partido. Eu não estou muito empolgado com essa ideia, não tenho nada contra, acho que é direito deles, né? É excelente eles botarem isso, formalizarem esse tipo de coisa, mas no final das contas eu vejo alguns problemas com isso daí, principalmente a falta de nomes. Quem é o nome forte no MBL? Não tem ninguém ali. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o MBL anunciou então a criação do novo partido. O partido vai se chamar Missão, ou seja, Partido Missão PM, né? Ok, bacana, né? Segundo eles vão defender o fim dos privilégios do funcionalismo público, endurecimento das leis penais, guerra ao tráfico de drogas e política de industrialização do Nordeste. São as pautas prioritárias da legenda, né? E, de novo, não tem nada contra isso, parecem ideias excelentes, acho ótimo isso daí. Eu tenho algum receio com esse negócio de endurecimento de leis penais, porque, na verdade, já está mais do que provado em vários estudos que você ter lei penal mais dura não evita o crime. O que evita o crime é a polícia mais eficiente. Tipicamente, o criminoso, quando decide cometer um crime, ele decide cometer o crime pela expectativa de não ser pego, né? E hoje no Brasil isso é mole. Se você parar para pensar, só 8% dos casos de homicídio no Brasil são resolvidos. Então 96%, 92% das pessoas que matam alguém acabam soltas no final das contas. Então é por isso que tem tanto crime no Brasil, porque não tem resultado, não tem a investigação. Não é porque a pena é pequena no final das contas. Então eu não acho que endurecimento de lei penal resolva alguma coisa. O que resolve é a polícia mais eficiente, a polícia prender mais gente no final das contas, né? Por exemplo, uma situação como o Bukele está fazendo lá em El Salvador. Eu já falei para vocês que eu tenho alguns receios com o que está acontecendo lá em El Salvador. Acho muito bacana, de fato, todo mundo lá elogiando e coisa e tal, mas lá acontece o seguinte: se você for pego com o símbolo de uma das marras lá, que é as gangues de rua de lá, é 30 anos de cadeia, meu amigo. Não tem, dali você já vai para cadeia 30 anos, né? Julgamento sumário. Isso é uma coisa meio preocupante, né? Vai que o cara se confunde ou tem algum engano, não sei o que lá, enfim. Eu acho essa falta de recursos, de direitos humanos, do devido processo legal, eu acho extremamente preocupante. Mas eu tenho que reconhecer que lá em El Salvador a população realmente gostou disso, e tanto que virou um símbolo até para os outros países do lado, né? Enfim, mas veja, o que ele fez lá, o endurecimento da lei penal, o fato de você pegar 30 anos não é nada. A grande coisa que ele fez lá foi justamente acabar com garantia, com o devido processo legal. Tu é preso, associado a uma marra, meu amigo, é cadeia na hora, não tem esse negócio de, chama um juiz, prende, julgamento, testemunha, investigação. Não, é cadeia. Isso é preocupante, né? Enfim, privilégios, fim dos privilégios do funcionalismo público, concordo, acho bacana. Guerra ao tráfico de drogas eu acho inútil, eu preferia que liberasse tudo de uma vez, eu acho que é uma besteira ficar investindo nisso. Industrialização do Nordeste eu acho bacana, mas justamente não faz sentido um governo fazer isso, porque o governo só atrapalha. O governo, se é para ter industrialização do Nordeste, tem que deixar o Nordeste mais livre para as pessoas empreenderem sozinhas lá, né? Mas enfim, é direito deles ter as ideias deles lá. Não gostei que eles usaram o preto e o amarelo, né, que são as cores do anarcocapitalismo, né? Felizmente eles botaram um branco ali para dar uma quebrada, então tudo bem, menos mal. Mas usaram a Soraya Tronic aqui como símbolo, né? Então ficou o partido PM com a Soraya Tronic de símbolo, né? O PM vai fazer conjunto ao PN, né? Que é o Partido Novo, né? Enfim, não tem jeito de fugir do P alguma coisa, né? Bom, o partido então fez o nome, fez essa bagunça toda. Tava lá, foi a volta à política do Arthur Duval, né? Vocês lembram do Arthur Duval, que fez uma lambança lá com aquele negócio da viagem dele lá na Ucrânia, que gravaram um áudio dele absurdo, realmente. É aquele negócio, né? É o que eu falei para vocês. Na época eu falei, não, é uma boa ideia o que o MBL tá fazendo, é um negócio bacana que ele tá fazendo.
A ideia era boa, agora, porra, como é que eu ia imaginar que o cara ia chegar lá e ia falar aquelas barbaridades daquele jeito, né? Coisa de criança mesmo. Ficou muito feio para ele, né? O cara perdeu o mandato e tá meio que ostracizado aí nisso daí, mas agora parece que foi o retorno dele. O MBL aceitou o Arthur Duval de volta, né? Vamos ver se isso vai ser uma boa escolha, porque a verdade é a seguinte, nesse momento ninguém está falando disso muito, mas você pode ter certeza que esse tipo de coisa vai ser usado nas próximas eleições, né? Foi um fora muito grande que ele deu. Então eu não sei se foi uma boa ideia desse pessoal não, já está o Moro do lado dele, o Kim Kataguiri do lado dele, isso vai ser usado contra essas pessoas também nas eleições, né? Enfim, o Kim, ele adotou um discurso de campanha, diz que é pré-candidato a prefeito de São Paulo e que vai fazer uma campanha e vai matar bandido e não sei o que lá e coisa e tal, e vai fazer e acontecer. Parece o Sargento Fofura, né? Aquele cara que dizendo, não, que eu vou matar bandido e não sei o que lá, eu vou ser durão pra caralho. Mas tu olha pro cara, Kim Kataguiri, o Kim Kataguiri não aguenta nem eu na briga. Sou mais eu do que o Kim Kataguiri numa briga. Então, no final das contas, fica meio estranho esse negócio, né? O Bolsonaro pode falar uma coisa dessa e tem alguma lógica, por mais que o Bolsonaro seja um senhor de idade e coisa e tal, porque, pô, ele a vida toda foi militar e coisa e tal, tem algum peso isso, né? Eu não sei, não consigo associar muito bem isso daí. Aliás, acho que esse é um problema grande que tem com esse pessoal da isentosfera, essa ideia de que não, vamos ter um candidato perfeito que vai atender todos os nossos requisitos e coisa e tal. E não tem isso, né? O principal requisito que um candidato tem que ter para ser relevante na política brasileira é carisma, é atender o povo pobre do Brasil, se identificar com a pessoa. A verdade é essa. E Bolsonaro tem isso, Bolsonaro tem essa característica. O pessoal da direita tem que agradecer o fato de ter uma pessoa aqui, porque durante muito tempo, um dos fatores que impediu a direita de tirar a esquerda do poder é justamente quem é que eram os candidatos da, entre aspas, direita? Era o José Serra, Alckmin, coisa e tal. Esse pessoal tem algum apelo e coisa e tal, mas não é, cara, não tem essa ligação com a população aqui no Brasil de fato. E eu não vejo ninguém com esse tipo de coisa lá no MBL ou na turma da isentosfera. Eles podem ter sucesso em São Paulo, porque em São Paulo realmente o pessoal é mais aberto para esse tipo de político sofisticado, né? Mas quando você expande isso para Brasil, é muito difícil ter isso daí, é muito difícil ter essa identificação. E se não tem identificação no nível pessoal, a pessoa não vota no candidato, né? Então é uma ilusão que esse pessoal tem de que Lula e Bolsonaro estão aí por mero acaso. Não, existe mérito, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, né? Aliás, esse é um outro ponto também que eu acho que eu gosto sempre de lembrar, que o pessoal acha que o Kim Kataguiri traiu o Bolsonaro, mas a verdade é que desde o início eles sempre foram muito contrários, tá? Eles nunca gostaram do Bolsonaro. Inclusive no início, quando tinha aquelas grandes manifestações, o Bolsonaro ia lá e atraía muita gente, e o pessoal do carro do Kim Kataguiri meio que não gostava disso, reclamava, pedia distância e coisa e tal. E de fato, nunca embarcaram de fato no Bolsonaro. Só que esse foi o grande erro deles, né? É o que eu falo, o Bolsonaro ele fazia oposição ao PT há 20 anos já. Aí chega um moleque que acha que porque fez uma passeata lá, ou nem foi ele, né? A passeata aconteceu porque justamente teve lá toda a população revoltada com a Dilma e coisa e tal. Acha que porque ele apareceu ali que o pessoal vai seguir ele, né? Não vai, pô. O líder, claro, disso daqui era o Bolsonaro, que é o cara que já tá lutando contra o PT há muito tempo, né? Enfim, todo o peso do MBL enquanto opção ao Bolsonaro e coisa e tal pode ser medido por aquele protesto que eles marcaram no dia 12 de setembro lá de 2022, que não foi ninguém e coisa e tal, no final das contas fez muito pouca diferença, né? Esse pessoal, infelizmente, com essa picuinha deles com o Bolsonaro, conseguiram fazer a balança de virar em direção ao Lula. Eu acho que eles foram os grandes responsáveis pela eleição do Lula. Não o MBL em si, mas toda a elite da isentosfera de São Paulo. Aí você coloca ali o PSDB, aquele pessoal Henrique Meirelles, aquele pessoal que acha Bolsonaro muito grosso, não sei o que. Gente, acorda. É isso que faz Bolsonaro um bom candidato, porque ele é grosso e o povo se identifica com isso. O povo consegue ver autenticidade no que ele fala, né? Enfim, acho que é um projeto que não tem muito futuro não, mas é o direito deles, vão correr atrás disso daí, tomara que tenha algum sucesso. Quanto mais gente à direita tiver, melhor, mesmo que sejam idiotas como esse pessoal da isentosfera, ainda é melhor do que o pessoal da esquerda, né?
O Moro tá com o pessoal e falou aqui sobre estamos perdendo essa guerra, sobre a revisão da Lava Jato, né? Ó, que novidade, né, Moro? É verdade, estamos perdendo essa guerra, isso é verdade mesmo. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Eu vi muita gente criticando o Moro porque quando o Fachin deu a decisão de acabar com a Lava Jato, né, basicamente, o Moro falou que não devemos criticar o Fachin, devemos fazer isso em recurso e coisa e tal. E muita gente achou que, pô, que isso, Moro? Que errado, está do lado errado disso daí. Eu não sei, cara, o Moro não podia fazer outra coisa. O que ele ia fazer ali naquela situação? Eu não vejo problema nisso, não. Acho que a fala dele foi adequada para a situação que se apresentava. Não tinha o que fazer. Né? A questão de ataque pessoal ao cara realmente não iria resolver nada, como de fato não resolveu nada. Ninguém conseguiu fazer nada. O fato dele ter ficado contra ataques pessoais não quer dizer que ele ficou contra a decisão. Né? Ele falou justamente sobre o grau de recurso dentro da justiça. Mas, de qualquer forma, o Moro tem o mesmo problema. O Moro é um cara que não tem carisma, não tem identificação com o pessoal mais pobre. Falta autenticidade. As pessoas olham para o Moro e veem uma pessoa que calcula os passos, cada passo que dá com muito cuidado e coisa e tal, e isso acaba transparecendo uma certa falsidade, né? Enfim, de novo, repito, não tem ninguém a anos-luz de distância do Bolsonaro na direita. É inútil essa busca. O Bolsonaro é perfeito? É lógico que não. Tem um monte de coisa. Eu mesmo critico o Bolsonaro num monte de coisa. Mas ele está a anos-luz da segunda opção da direita no Brasil. E, sinceramente, eu acho que isso daqui é um projeto natimorto, né? Ou será que é para virar festa? Vamos fazer um partido anarquista também? Vamos criar um partido aqui no Brasil também? Não é tão difícil não, né? Tem que conseguir não sei quantos milhões de assinaturas em 11 estados e não sei o que lá. Se o pessoal tiver animado aí, fala aí nos comentários. A gente cria o Partido Ultraterritorialista Anárquico, né? O PUTA, ou sei lá, né? O Partido Especial Independente Democrático e Ordeiro, o PEIDO, né? Alguma coisa assim, pô, quem sabe, de repente sai alguma coisa aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.